Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado, exaltado, bendito, adorado é o nome do nosso Deus que vive e reina para todos sempre, amém? Tem um louvor que eu gosto muito, fala que eu verei os bens do Senhor aqui na terra e no céu também, né? Nós queremos ver os bens do Senhor aqui na terra, porque Jesus fala em João 10:10, o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim, Jesus também veio para desfazer as obras dele, né? E para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Se o diabo veio roubar, Jesus veio restituir. Se o diabo veio matar, Jesus veio nos ressuscitar. E se o diabo vem para destruir, Jesus vem para reconstruir as nossas vidas conforme a imagem e semelhança do Senhor, amém? Davi confia em Deus como seu refúgio. Salmo 61 fala: ouve, Deus, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Quem é a rocha que é mais alta do que nós? Jesus é a rocha. Se nós tivermos as nossas raízes firmadas no Senhor, a paz, Cris. Se nós tivermos as nossas raízes firmadas no Senhor, Ele nos manterá junto dele, né? Então aqui o salmista está pedindo, né? Que ele leve ele, muito boa tarde, Glauco, a paz do Senhor. Que ele leve o salmista para a rocha que é mais alta do que ele, a rocha que é mais forte. Muito boa tarde, Glauco. Como que tá a Paraíba aí? Aqui tá meio nubladinho, um solzinho bem fraquinho, né? Bem tímido. O sol tá bem tímido aqui. Já tomei sol de manhã. Eu gosto de ficar lá no fundo que eu tenho minhas plantinhas, comi bastante framboesa. Meu pé de framboesa tá dando framboesa. Comi framboesa de manhã, folha de hora pro nobis. Tô naturalista, viu? Então, aqui o salmista pede, né? Pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das suas asas, né? No Salmo 91, o salmista fala que ele se esconde debaixo das asas, né, do Senhor. E aqui ele está falando que é no oculto, até tem um lugar escondido nas asas, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem, né? Então o Senhor já derramou misericórdias novinhas nesta manhã. Muito boa tarde, Célia, a paz do Senhor. Então, graça e paz. Então o Senhor derramou misericórdias novinhas nesta manhã na nossa vida e elas são a causa de nós não sermos consumidas. Elas são novas, né? São de eternidade a eternidade, são de geração em geração, né? Então nós não vamos ser consumidos nesse problema, porque o Senhor nos compara com a palmeira. Daqui a pouco nós vamos ver, né? Como é que é a palmeira? Por que Deus compara o cristão com a palmeira, né? Aí fala assim, ó, no 7, ele permanecerá diante de Deus para sempre, prepara-lhe misericórdia e verdade que o preserve. Qual é a verdade? Em todas essas coisas eu profetizo, eu declaro, né? Declara aí, profetiza, todo esse problema que eu tô passando, eu sou mais do que vencedora. Eu posso todas as coisas, porque quando a minha força termina, como Davi, né, voltou de uma incursão, viu todinho aquele lugar que eles moravam queimado a fogo, né? Tinham levado a família deles, eles não sabiam, bateu um desespero, porque eles não sabiam o que aconteceu com a família, mas Deus permite uma luta, quando Ele permite uma luta, Ele já tem a resposta e a vitória para o cristão, né? Aleluia! E assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente para pagar os meus votos de dia em dia, né? Então, o que aconteceu quando ele chegou lá? Eles choraram porque viram aquele lugar todinho desolado.
e não sabiam o que tinha acontecido com a família, choraram, quiseram apedrejar Davi. Coitado do Davi, né? Ele tinha um exército de 400 endividado, assassino, bandido, era o treinamento dele para ser rei, né? E aí, o que ele fez? Ele chorou até perder a força dele, mas o que ele foi consultar o sacerdote? Vou perseguir essa tropa, né? Ele jogou Urim e Tumim. Aí Deus falou com ele, persegue, porque você vai conquistar e trazer tudo de volta, e não faltou nem coisa pequena nem grande. E aí a palavra fala que Davi se reanimou no Senhor, ele foi com uma força, com uma garra, ainda mais quando se trata de família, né? A gente ressuscita. E aí 200 ficaram no ribeiro de Besor, não conseguiram atravessar o ribeiro a nado, porque estavam cansados demais, né? E aí eles ficaram cuidando das bagagens, né? Guardando, e 400 foram para cima. Davi lutou até conquistar tudo de volta, né? Com a força e o poder do Espírito Santo. Recebe essa força, recebe o renovo das suas forças, recebe unção nova nesta tarde. Em nome de Jesus, se a sua força acabou, Deus tem um arsenal de força, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai, amém? Então vamos ter uma palavra de oração, eu quase que já compartilhei a palavra, né? Mas eu vou falar sobre as lições da palmeira, né? Que o Senhor nos compara com a palmeira, por quê, né? Nós vamos conhecer coisas assim, coisas que referentes à palmeira que ele compara com o cristão, amém? Vamos ter uma palavra de oração, vamos estar orando pelo Isaías, Gerson, o pastor Sebastião, o Gerson, problema de coluna, o Isaías se recuperando de cirurgia, a turma da Senador, gente, nós nos revimos depois de 50 anos que nós estudamos o ginásio, então nós somos mais ou menos, acho que um grupo de umas 25 pessoas, né, e 18, domingo agora nós vamos nos reunir, né, olha só o que Deus preparou, né, depois de 50 anos que nós estudamos juntos, a turma foi procurando pelo Face, né? E o pessoal se encontrou, tinha um pessoal que às vezes, acho que conversava, né? E aí se encontrou aí, cada 3, 4 meses a gente se reúne, né? Troca um presentinho, passa uma tarde junto. Olha que gostoso, que presente que Deus nos dá, né? Deus nos surpreende. E eu profetizo surpresas até o fim do ano na sua vida, em nome de Jesus. O Senhor fala assim, deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Fica assim com cara de paisagem, esperando uma surpresa. Fala, Jesus, eu estou esperando uma surpresa boa até o fim do ano, né? Porque o Senhor é o Deus de já, o Senhor é Deus que surpreende, o Senhor é aquele que se agrada, que nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Que dirá o Senhor não nos dará, né? Aquilo que nós pedimos para a glória dele, né? Amém? E nós queremos saúde, né? O principal, a bênção na família, né? Que a nossa família seja cuidada, guardada. Então vamos entrar em oração e nós vamos ao exército do Senhor aí entrar em concordância, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome que é maravilhoso, o teu nome que é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. A ti pertence a nossa adoração, porque tu és o nosso Deus, tu és a rocha da nossa salvação. Para ti nós corremos, estamos em alto refúgio, estamos em segurança, como o salmista declarou. Eu me abrigo no esconderijo das tuas asas, no lugar oculto das tuas asas, Senhor. Cobre-nos com o teu sangue, reveste-nos de toda a armadura espiritual. Senhor, guarda-nos, Senhor, como a menina dos teus olhos. Pai amado, Pai querido, nós queremos colocar as famílias diante de ti.
de pedir a tua bênção, a tua paz, a tua concórdia, Senhor, a unidade nas famílias. Senhor, repreende todo o mal, todo espírito de separação, aquele casal que a minha filha mencionou que quer se separar. Jesus, tem misericórdia das crianças, Pai. Todo esse demônio de separação, esse espírito maligno que adentrou nessa família, sai em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, convence do pecado, do juízo e da justiça, que o casamento é uma aliança de sangue. Senhor, ó Deus, guarda os casamentos dos nossos filhos, cobre com o teu sangue. Guarda a vida de cada um, abençoa os maridos, Senhor, que eles amem as esposas como o Senhor ama a igreja, que eles dirijam os lares, que sejam sacerdotes. Senhor, ó Deus, que as esposas, Senhor, estejam sob a mesma missão, ó Pai, ó Deus, em obediência como se fosse ao Senhor. Cuida, Senhor, que as mulheres sejam virtuosas, Pai, em nome de Jesus, porque as mulheres estão tão desavergonhadas, Senhor. Mostram o corpo como se fosse mercadoria do açougue, Jesus. Tem misericórdia do que está acontecendo nessa terra. Abençoa os filhos, Pai, que eles recebam a revelação de que quando eles abençoam os pais, eles irão bem, Senhor, nesta terra. Ó Deus, e terão os dias prolongados, é o primeiro mandamento com promessa. Abençoa a nossa saúde, Senhor, ó Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés, que haja saúde. Senhor, porque a tua palavra diz, se nós pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, o Senhor nos concede. Isaías 53, 4, 5, em Isaías 53 também, que Jesus derramou todinho o seu sangue, o Senhor foi ferido na cabeça, purifica os nossos pensamentos, o Senhor foi ferido no rosto, tira as nossas vergonhas, o Senhor foi ferido nas mãos, purifica a obra das nossas mãos, o Senhor foi ferido nos pés, purifica o nosso caminhar, o Senhor levou, tomou e carregou as dores, enfermidades. Senhor, eu te peço pelo Isaías, o Gerson, o Sebastião, por todos os que precisam de uma intervenção na saúde, que o Senhor esteja aplicando esse sangue precioso, Senhor, e curando. Nós expulsamos todo o mal, Senhor, nos deu autoridade no teu nome, para curarmos os enfermos. Boa tarde, Jaraci, querida. Curarmos os enfermos e na autoridade que há no nome de Jeová Rafá, que toda célula cancerígena seja fulminada. Em nome de Jesus, visita, Senhor, ó Deus, o sistema imunológico, cura as doenças autoimunes, Pai, do alto da cabeça, Senhor, a vista, os ouvidos, a garganta, esôfago, estômago, intestino, faringe, fígado, pâncreas, Senhor, ó Deus, os rins, as pernas, os pés, os nervos, os ossos, o sangue, recantaralaia, andaraia cheias tuia, laste cantaralamaia. Eu profetizo a vida do Calvário, a cura do Calvário, desse sangue precioso e poderoso. A tua palavra diz que o pão da saúde é porção dos filhos. E nós somos filhos e nós tomamos posse pela fé da saúde, da vida abundante que o Senhor veio trazer para nós, Jesus querido. Abençoa, Senhor, a obra das mãos, abençoa o trabalho, livra de golpes, livra, Senhor, ó Deus, do engano, da mentira do inimigo, Pai, cobre com o teu sangue, Senhor, ó Deus, aqueles que estão trabalhando, prospera, abençoa, aqueles que precisam de uma porta de emprego, o Senhor tem a chave de Davi, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, segura nessa tarde na mão deste povo que precisa de uma porta abençoada e faz, Senhor, o teu povo passar por elas. Senhor, vai à frente, quebrando os ferrolhos de ferro, abrindo as trancas, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão desamparados, abandonados, o Senhor diz na tua palavra, Senhor, ó Deus, que o Senhor livra aquele daquilo que é mais forte do que ele. Livra cada um daquilo que é mais forte, Senhor. Ó Deus, o Senhor é o ajudador daquele que não tem quem o ajude. O Senhor faz com que o solitário viva em família. Em nome de Jesus, visita as UTIs, Senhor, os hospitais.
Visita os asilos, Senhor, visita, Senhor, ó Deus, ó Deus, as crianças, guarda, livra de toda malignidade, cobre a nossa nação com o teu sangue precioso. Derrama o espírito de súplica, Senhor, na tua igreja, alcança com a salvação a nossa nação, para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus, nós te pedimos, preserva os jovens das drogas, livra das más companhias, provoca fome e sede nesta nação de ouvir a tua palavra e dá um entendimento, Pai, que as pessoas entendam a tua palavra e recebam força do Espírito Santo para praticar, em nome de Jesus, amém, amém? Então nós aprendemos algumas lições aqui com a palmeira. No Salmo 92:12, o Senhor compara o cristão com a palmeira, né? Ele fala, os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, né? Então toma posse, fala assim, eu não sou velha não, né? Eu sou experiente, fala assim, eu sou experiente, mas eu vou produzir, né, frutos até a velhice, serei viçosa e florescente, né? Não se arranca uma palmeira facilmente, sabia? É muito difícil arrancar uma palmeira da terra, porque ela tem raízes muito fortes e muito profundas, né? Enquanto algumas árvores morrem com muita facilidade, né? Então a palmeira é bem forte, difícil, né, de ser destruída. Por vento, por tempestade, ela tem a habilidade de suportar tremendas tempestades, né? Então a Bíblia fala que o que nasceu de Deus, o justo, é como a palmeira. Deus nos compara com a palmeira. Então declara aí, diga o fraco, eu sou forte, porque a nossa força vem do nosso Deus, né? Então ela tem uma raiz tão profunda na terra. Algumas árvores, elas atingem de 3 ou 4 assim, metros, né? Mas a palmeira, ela tem uma raiz tão profunda de 3 a 4 quilômetros. Eu até assustei. Porque quanto mais venta, o que acontece? Mais ela afunda a raiz, né? E ela tem capacidade, né, de sobreviver no deserto, porque a raiz dela vai tão funda e ela vai aprofundando a raiz. Olha só como a palmeira tem sabedoria, né? Até encontrar água, né? Por causa das suas raízes, ela sobrevive naquele calorão do deserto, né? Então, a palavra diz que nós temos que estar firmados em profundidade com Jesus, né? Tem aquela parábola, né, dos 2 alicerces, que tem um alicerce que foi feito na areia, mas quando vem o vento, a chuva, a tempestade, aquela casa cai. Mas aquele alicerce que é firmado na rocha, né, é muito difícil para fazer um alicerce na rocha. E o prédio mais alto que existe no mundo está nos Emirados Árabes, tem mais de 200 andares. Às vezes eu fico olhando aqueles prédios enormes e eu falo assim, como é que um ser humano tão pequenininho, tão limitado, né, tão fraco diante de tudo, consegue fazer esses prédios tão grandes, né? Então, o maior problema que a gente tem é que quando a gente tem problema, a gente oscila, né? E o Senhor quer que nós estejamos firmes com o nosso relacionamento com Deus. Todo dia nós temos que ter a nossa rotina espiritual, né? Em 1 Coríntios 15:58 fala assim, portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, né? A constância nos dá solidez, nos dá intimidade com Deus, nós temos experiências, e quando nós temos experiências com o nosso Deus, a nossa fé é acrescentada, né? Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, né? Então, se nós estamos bem firmados com Jesus, nós podemos suportar qualquer adversidade que o inimigo lance sobre nós, né? Raízes profundas, uma vida de oração.
Deus não se comove com palavras bonitas, mas Deus se comove, né, com um espírito quebrantado e contrito. O Senhor fala que ele não rejeitará, né? Então, o Senhor declara: não estejais inquietos por coisa alguma. Tem alguma coisa que trouxe inquietude ao teu coração? Chega lá no quarto, fecha a porta e conta tudo para o teu pai, né? Como uma criança que, quando alguém judiava dela ou fazia alguma coisa, ela corria, ou ela se machucava, ela corria falar para a mãe, né? E às vezes a gente cortava o dedo, a mãe beijava o dedo e pronto, sarou. A gente esquecia, né? Então, o Senhor fala: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes de ficar inquieto, né? Que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Deus já conhece, mas Ele quer que nós falemos com a nossa boca, porque muitas vezes quando a gente fala com a nossa boca, é como você abrir um porão, né? Você colocar, expor: Senhor, é isso que está me incomodando, é isso que está me entristecendo, eu preciso de resposta nesse assunto, eu quero fazer a tua vontade, revela a tua vontade, suplicando lá de dentro do coração, né? Quando a gente faz uma oração lá de dentro do coração, parece que aquela dor sai, né? Com súplica e já agradecendo: Senhor, te agradeço, porque a tua palavra diz que o Senhor trabalha em favor daquele que nele espera. Eu estou esperando no Senhor, né? Eu estou esperando a sua direção. Eu estou esperando que o Senhor me fale, né? Me dê uma resposta. E já agradecendo, porque desde a antiguidade nunca se viu, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha em favor daquele que nele espere. Eu estou esperando no Senhor, né? Então, Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito, né? E qual foi o segredo do sucesso de Daniel? Daniel conhecia as Escrituras, né? E ele sabia que Salomão, quando ele consagrou o templo, Deus falou para Davi que ele não ia construir o templo. Aí Davi deu muito ouro, muita coisa para Salomão construir. E quando Salomão consagrou o templo, a glória do Senhor encheu. Noêmia, muito boa tarde, querida. A glória do Senhor encheu aquele templo. E Salomão fez algumas orações, né? Quando o teu povo pecasse, que fosse preso, né? Que fosse deportado para outro país, que o Senhor inclinasse os seus ouvidos do céu e ouvisse a oração. A paz do Senhor Jesus, querida. E o Senhor, Noêmia, muito boa tarde, querida, que o Senhor ouvisse a oração do teu povo. A glória encheu, Jesus, né? Deus se manifestou naquele templo. E Salomão fez vários pedidos, né? Quando o teu povo pecasse, que houvesse seca, né? Que não houvesse chuva, que houvesse um monte de coisa e o povo se arrependesse, que o Senhor ouvisse dos altos céus, né? E aí o que aconteceu? Daniel e os jovens foram deportados para Babilônia, né? E aí ele era um dos príncipes, o principal dos príncipes que assistia, né? Diante do rei. E os invejosos ficaram com inveja dele e estavam procurando alguma coisa para acusá-lo, né? Aí o que aconteceu? O rei, né? Fez uma estátua de ouro muito grande, muito bonita, né? E aí os jovens, os amigos dele, não se curvaram, foram para a fornalha. E aí eles falaram assim: na religião de Daniel nós não vamos achar nada, né? Vamos fazer o rei fazer um edito, e quando o rei fazia um edito e assinava e selava com anel, ninguém podia revogar, né? Que se alguém se prostrar diante de algum outro Deus, né? Que ele seja lançado na cova dos leões. E Daniel escutou esse edito, mas o que Daniel tinha? Ele tinha uma rotina de oração. A janela do quarto dele dava justamente para o templo de Salomão, né? Hoje o templo é aquele muro das lamentações, só sobrou o muro, né?
Aí Daniel sabia disso, 3 vezes de manhã ele dava graças, agradecia, louvava e adorava a Deus. E por causa do edito, ele não parou de fazer isso não, ele continuou orando, adorando, agradecendo a Deus mesmo lá da Babilônia, né? E aí os fofoqueiros viram ele fazendo isso, foram lá contar para o rei. Ele falou assim, ó, o senhor, o rei, acho que era Nabucodonosor, né? O senhor fez um edito aí, para que se alguém, o senhor assinou aquele edito que nós sugerimos, né, os malvados, né, sugerimos, né, que se alguém pedisse alguma coisa para outro Deus, que ele fosse lançado na cova. E Daniel, ele gostava muito de Daniel, né, e ele falaram assim, e Daniel continua se dobrando, ajoelhando, né, diante do Deus dele. Aí o rei ficou muito triste, teve que lançar Daniel na cova. Aquela noite o rei não ouviu música, jejuou por Daniel. Aí quando chegou de manhã ele falou, ó Daniel, né? Aí será que o teu Deus, a quem continuamente tu serves, terá podido te livrar? Aí Daniel grita lá de dentro da cova, né? Paz seja com o Senhor, né? Vive eternamente. O meu Deus me livrou, porque ele falou que ele não tinha pecado nem contra Deus, nem contra o rei, né? Porque quando as pessoas fazem leis injustas, nós temos que servir a lei do nosso Deus. E aí o que aconteceu? Deus livrou ele, fechou, fala assim, Daniel falou assim, de noite o anjo veio aqui, fechou a boca dos leões, os leões jejuaram. E aí o rei pegou todos aqueles fofoqueiros com a família e jogou lá na cova. Mal eles tinham caído, né, dentro da cova, eles ouviram barulho, né? Os leões tiveram um banquete. Então nós temos que ter comunhão com o nosso Deus, né? Nós temos que, no Salmo número 1 fala, bem-aventurado, feliz é aquele que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, né? E nem se assenta, porque são 3 atitudes. Primeiro, ele anda no conselho, né? Depois ele para na roda, e aí depois ele participa. Depois ele participa da roda dos escarnecedores, porque os ímpios têm outro padrão de vida, eles vivem nas trevas, eles não enxergam a luz. Mas nós nascemos para Deus e nós temos o Espírito Santo que tem ciúmes de nós, né? Nós temos a Bíblia, que é a nossa regra, né, de fé. Nós sabemos como nos conduzir, porque Deus não criou o mundo, deu corda e largou. Deus deixou a Bíblia, Deus vai julgar todo mundo pela palavra, e a palavra é o próprio Jesus Cristo, né? Então, a palavra fala que aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, né? E não se detém e nem se assenta, né? Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Não sei se você já viu aí no interior, que tem muito, né, Noêmia? Plantas assim perto do rio, elas afundam a raiz e elas tiram o sustento daquele rio. E as pessoas também não nos veem, né? Mas nós, como Davi, acabou a força dele, ele se reanimou no Senhor. A cada manhã Deus tem misericórdias novas. A cada manhã Deus manda um maná, uma palavra nova para sustentar o nosso coração. Tem dia que o Senhor sabe que nós precisamos de um pão doce. Tem dias, né, que o Senhor sabe que nós precisamos de um pão integral. E tem dias que o Senhor sabe que nós precisamos de um pão normal, porque o dia vai ser rotineiro, né? Deus cuida de nós, de cada um nós, e Ele é o pão da vida, né? Então, nós tiramos o nosso sustento da onde ninguém enxerga, mas é da rocha da nossa salvação, é do nosso Deus, é o do pão da vida. No Salmo 119, 140, fala assim, a tua palavra é fiel a toda a prova, por isso o teu servo te ama. A palavra de Deus é fiel, né? Então, é uma palavra a toda a prova, né? Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não vão passar. Uma vida de louvor também traz vitória, né, na nossa vida.
Paulo e Silas, né? Eles tinham sido espancados porque eles libertaram uma jovem possessa de demônio. E aí o que aconteceu? Lançaram eles na prisão. E quando era meia-noite, eles estavam, acho que um conversou com o outro, não estou conseguindo dormir, eu também não, vamos louvar? Começaram a louvar. E fala, né, a palavra que eles estavam acorrentados naquela prisão fedorenta, tinham apanhado injustamente e de repente, a palavra fala que de repente veio um terremoto, arrebentou as correntes, né? E o terremoto não derrubou parede nenhuma, só arrebentou as correntes e abriu a porta das prisões, né? E aí o que aconteceu, né? Os presidiários estavam ouvindo eles louvar. Aí o carcereiro, se ele deixasse os presos fugir, ele era morto, né? Aí ele pergunta: senhores, o que é necessário para que eu seja salvo, né? Porque o carcereiro viu o poder e a glória do nosso Deus. O louvor liberta. Então, se você está triste, coloca um louvor, começa a adorar, entra na sala do trono, entra na presença do Pai, porque não tem problema que resiste na presença do nosso Deus, né? E aí aquela família toda, o carcereiro, toda a família foram salvos e batizados, né? E ainda eles lavaram os vergões de Paulo e eles cearam junto, né? Amanhã nós vamos continuar, amém? Então, o Senhor nos compara com a palmeira, que nós sejamos como a palmeira, né? Quanto mais venta, ela se dobra até o chão, mas ela não quebra. A luta e os problemas não vão te quebrar, não vão te destruir, porque você é uma palmeira plantada pelo Senhor. As suas raízes estão firmadas no Deus Todo-Poderoso. O inimigo quer te entristecer, né? Quer te deixar sozinho, entristecido, desanimado, mas depois da luta vai vir uma grande vitória e o Senhor está conosco em qualquer situação, né? E venta, pode ventar, né? Como aquele alicerce daquela casa feita na rocha, né? Vieram a chuva em cima da casa, os ventos na lateral, os fios correram no alicerce, mas ela não se abalou porque estava firmada na rocha. Quando nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo, a luta nos faz firmar mais as nossas raízes no nosso Deus e ela faz com que nós nos levantemos mais fortes, amém? Glória a Deus. Santo Deus e eterno Pai, a tua palavra, Senhor, nos diz que nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo porque o Senhor venceu e contigo nós já temos uma palavra de vitória, que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós tudo podemos porque quando a nossa força termina, Senhor, nós nos reanimamos como Davi no Senhor. Ó Deus, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo, como Jó declarou, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre essa terra para nos defender, em nome de Jesus, e a nossa luta vai nos deixar mais forte e vai glorificar o nome do Senhor, amém? Beijo no seu coração, fica na santa e gloriosa paz do Senhor. Deus abençoe quem ficou aí até o fim da live. O pessoal não dá um alô, não dá um joinha, não fala nada aí. Fala, foi todo mundo embora. Mas recebe essa palavra porque ela é vida, ela não vai voltar vazia. Ela vai entrar no teu coração como renovo da águia, amém? Deus te abençoe. Até amanhã, se o Senhor assim permitir, nós voltamos. Vamos continuar falando sobre a palmeira. Você é uma palmeira de Jesus. A tua raiz está bem firmada. O diabo pode tentar te derrubar, mas você vai levantar mais forte do que antes. Para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus te abençoe.